Então, boa tarde novamente. Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, em agradecimento a essa equipe tão amorosa e abnegada, que prepara o ambiente para nos receber, sabendo das nossas necessidades, sabendo das nossas lutas, mas também sabendo das nossas conquistas. Que possamos nessa tarde, através dos estudos do Evangelho do Cristo, sairmos daqui mais confiantes, mais corajosos, mais animados e com esperança. Sabemos do momento difícil que o planeta passa, sabemos que precisamos construir a paz dentro de nós para que a paz no mundo se faça. Então, que possamos andar com pés mais firmes e o pensamento mais consciente na encarnação, para que construamos o bem dentro da gente, a paz, e em conseguinte para que o mundo se torne bem melhor. Peço, Senhor Jesus, que envolva todos aqui presentes, aqueles que aqui não estiveram por qualquer motivo que seja, aqueles que o nosso pensamento alcança nesse momento e principalmente todos os lares aqui representados. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Então vamos lá. Nós estamos de livro novo, né? Que é o Palavras de Vida Eterna. E hoje eu vou fazer a terceira lição, que chama Evitando a Tentação. Um tema assim bem... que dá muito pano para manga, para falar a verdade, né? Tem bastante assunto. Mas hoje eu quero que a gente construa o pensamento em torno do Evangelho de Marcos, que é o vigiai e orai para não entrardes em tentação. Então a gente vai construir um pensamento dessa lição em cima desse Evangelho, né? Que tão claramente foi desenvolvido na lição. Mas para a gente começar a aquecer o pensamento, né, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Né? De onde vem a tentação? Alguém pode me dizer? Dos maus pensamentos. Olha que beleza, nem vou precisar sofrer hoje para explicar nada. Exatamente. Porque, né, por um bom tempo, a gente sempre achou... né? A gente até ora, né? Nos livrai da tentação. E a gente sempre pensou, né? No nosso pensamento antigo, no velho homem, né? A gente achava que a tentação era alguma coisa externa que chegava para nos tirar do prumo, né? Que chegava alguma coisa que a gente presenciava, ou que fazia, ou que o outro fazia para a gente, que despertava essa tentação. E não, né? Hoje a gente já entende que a tentação é interna, né? E aí eu fui procurar algumas definições de tentação e eu achei uma assim bem resumida que eu acho que dá certo aqui para a gente poder desenrolar nessa tarde. Tentação é um estímulo ou uma indução a um ato que pareça atraente, prazeroso e satisfatório. Por isso que é tentação, porque a gente gosta. Né? A gente cai, não é porque, como eu sou ingênuo, caí em tentação. É porque ainda está ligado aos nossos prazeres mórbidos. Aquilo ainda de alguma forma é prazeroso. Que nem quando a gente faz aquela coisa de, meu Deus, não vou mais fazer maledicência. A gente não pode ver uma rodinha. Que a gente vai lá e quer saber o assunto, e quer falar, e quer aumentar, e quer dar pitaco. E a gente sai, parece de lá, momentaneamente. Então, isso é a tentação, esse prazer mórbido que a gente ainda tem, esse contentamento, né? Parece que tem satisfação momentaneamente, porque depois que a gente cai em si, né? Principalmente a gente que está ali, lutando, né? Para nos transformar moralmente, aquilo, né? Nos causa vergonha, né? Remorso, culpa. Principalmente arrependimento. Nossa, eu não devia ter me deixado levar. Nossa, eu não devia ter falado, né? Não devia ter agido daquela forma. Exatamente.
ainda, né, que nos seja pareça atraente, prazeroso e satisfatório, ainda que seja inapropriado e contradiga as leis de Deus, as normas, convenções morais e sociais. Então, mesmo que ainda a gente tenha noção de que é errado, a gente acaba fazendo. E por quê? Né? Primeiramente, por causa da nossa imperfeição. Ainda temos algumas tendências, então a gente ainda tem, né, passamos talvez muitas encarnações repetindo o comportamento, né? Comportamentos egoístas, orgulhosos, a gente fala orgulho e egoísmo, que é a árvore, né? Mas a gente sabe das ramificações, de inveja, de impaciência, de crítica, de soberba. Então a gente passou muito tempo nesse comportamento, né? E repetindo. Então agora, para a gente mudar esse comportamento, uma coisa que nos é atípico, né? Porque é difícil, e a gente até estava conversando lá dentro que esse trabalho, esse esforço que a gente faz para transformar isso é cansativo até, porque a gente não tem esse costume ainda. Nós estamos caminhando para desenvolver o bem e desenvolver o amor. A gente tem todos dentro a centelha divina do amor e do bem. A gente abafou, né? Então a gente foi assim, então é como se a gente tivesse uma luzinha lá dentro e a gente foi criando casca, e agora a gente tem que ir ali, ó, desbastando, né, para poder chegar naquela luzinha. A gente não pode chegar e bater um martelo porque a gente vai acabar quebrando. Então a gente tem que ir aos poucos. Então isso é a construção do bem, é a mudança do comportamento na gente. Então a tentação, ela vem dessa imperfeição ainda que a gente tem, né? Dos nossos interesses pessoais, dos nossos abusos, dos nossos vícios, dos nossos excessos. Então, eu caí em tentação, né? Porque em algum momento eu abusei de alguma coisa e aquilo me trouxe um prazer momentâneo e material, né? E quando a gente fala material, a gente sabe que não é só a matéria, a gente fala de sentimentos materializados, né, como o apego, o mando. Então aquilo em algum momento, nossa, como que é bom mandar, né? E aí, se eu tenho esse vício ainda, né, se eu tenho ainda isso para trabalhar em mim, e aí eu tô num lugar que eu tenho um cargo de chefia, imagine o que eu tenho que lutar com essa tentação que está em mim, né, para usar esse cargo sabiamente, né? Para não subjugar o outro, para não mandar no outro, para não ofender, para não rebaixar, para não criticar. Então é isso que é o vigiar. Então esse vigiar que a gente vai falar hoje é um vigiar ativo, porque dá a impressão também que o vigiar é ficar escondido num lugar só olhando, né? Só de butuca ali, para que nada chegue. E não é, você tá rindo, né? A Carla tá rindo, mas hoje ela me mandou um texto que ela também faz essas anotações com essas palavras, não. Sabe? Como se a gente pensasse assim, o vigiai deve ser ficar ali só escondidinha, né? Ficando ali. Casa quietinho, né? Isso, não, vou ficar lá de joelho dobrado em casa, quietinho, só orando, né? Que aí eu tô vigiando, a tentação não tá chegando. Só que eu preciso tá em contato, porque eu ainda necessito, a tentação ela ainda é necessária, né? Ela ainda tem o propósito para desenvolver a nossa razão e a nossa mudança moral. Porque se a gente não tiver esse entrechocar, né? É a mesma coisa da professora passar a matéria e depois não ter prova. Como é que ela vai saber se o aluno aprendeu? Então a mesma coisa acontece com a gente. Então se a gente traz determinada coisa para mudar, sentimento, né? Se a gente para desenvolver, a gente vai ser tentado naquilo, porque senão que graça ia ter? Como é que a gente ia desenvolver, né? Então a gente ainda somos espíritos que precisamos desse entrechocar das situações para que a gente se desenvolva, né? Para que a gente transforme o que a gente ainda tem. E sobre isso tem duas perguntas no livro dos Espíritos,
Uma é a 712 e a 712A, que fala assim, ó: com que fim, pois, Deus atrativos no gozo dos bens materiais? Está dizendo dos bens materiais em geral, tanto, né, da encarnação quanto dos sentimentos apegados ainda, para instigar o homem ao cumprimento de sua missão, ou seja, da sua mudança, da sua transformação, de adquirir virtudes, e para experimentá-lo por meio da tentação. Aí a 712A é: qual é o objetivo da tentação? Desenvolver no homem a razão e preservá-los do excesso. Por quê? Porque os excessos ainda tá ligado a esses prazer mórbidos da gente. E a gente sabe que o prazer mórbido tá ligado às nossas doenças. Então, se a gente cai em tentação, como é que a gente vai se curar? Né? E excessos de toda propriedade. Né? Pode ser o excesso material, pode ser o vício em droga, pode ser o vício em jogo, pode ser o excesso de pensamentos ruins, né? A gente vê o que acontece com o espírito pessimista, entristecido, desesperançado. Se ele tem esse vício, esse pensamento vicioso, a gente vê que a enfermidade no corpo físico logo aparece, né? Quem tem, por exemplo, os excessos de ira, de raiva, a gente também sabe que esse excesso, que a pessoa que tem essa, infelizmente ainda tem essa tentação, tem que se controlar. Porque a gente sabe que se der vazão a isso, imagina como que vai ficar o corpo físico. Se o corpo físico adoece, imagina como que está o perispírito e o espírito, né? Porque o corpo físico, ele é o resto do filtro ali, né? Então, você imagina, às vezes a gente pensa assim, nossa, né? Tô doente, que o meu espírito fique bom, mas meu espírito já está doente para poder ter transmitido para o corpo físico. Então, essa é o objetivo da tentação. E lá no Evangelho, no capítulo sobre as preces, tem a prece para pedir para resistir a uma tentação. E geralmente nessas preces sempre tem um prefácio, e ele explica assim, isso tudo que a gente está conversando hoje, sobre a tentação. Começa assim, ó: 2 origens pode ter qualquer pensamento mau: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência sobre ela se exerça. Nesse último caso, né, então, ou a gente, né, um mau pensamento, cair em tentação, ou tá na gente, ou pode ter uma influência. Mas para que essa influência aconteça, tem que estar com a porta aberta. A gente tem que estar com o pensamento vicioso. A gente tem que ter dado brecha. Aí volta de novo o vigiai. Né? Então, não é o vigiai você. É o vigiai o seu pensamento, as suas atitudes, é a vigilância com os seus sentimentos, é a vigilância com você mesmo. Nesse último caso, há sempre indício de uma fraqueza que nos sujeita a receber essa influência. Há, por conseguinte, indício de uma alma imperfeita. De sorte que aquele que venha a falir ou cair em tentação, ele não poderá dizer que foi de um espírito estranho, né, que sofreu uma influência estranha, visto que esse espírito não o teria arrastado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Então, olha aí a vigilância. Então, se a gente fecha a porta e tranca, ninguém vai entrar, né? E às vezes a gente fica, nossa, tô recebendo uma influenciação, mas tá azedo, tá pessimista, deu uma má palavra, né? Tá com o pensamento perturbado, e aí acha que tudo é influência. O nosso corpo, o nosso pensamento é nosso, né? A gente tem o comando. Acontece em casos extremos que a gente vê de subjugação, de possessão até, né? Que essa não é bem a palavra. O que acontece? Acontece. É quando o espírito já está tão invigilante que ele já se entregou ao pensamento, né? Desorganizado.
Então, por isso que isso acontece. Mas a partir do momento que eu, como espírito, resolvo limpar a minha casa mental, né? Varrer, limpar, arejar e depois fechar a porta, eu vou ser inacessível à tentação. Tá ficando claro? Muda a sintonia, né, moço? Exatamente. Ah, mas como que eu consigo fazer isso? Gente, todos nós que estamos aqui, todas as terças-feiras, e alguns vêm na sexta também, a gente nem pode falar que a gente não entende mais disso, né? A gente não pode dizer que a gente, mas eu sou inocente, eu tô desapercebido. Você pode estar ali, ó, invigilante, porque a gente já sabe, né? Essa semana eu tive um episódio que a lição sempre cai, né? Que nossa, um minutinho de vigilância, quase que a Rose antiga pega o celular e manda um áudio. Aí eu respirei e falei, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, mais ou menos. Porque eu pensei. Aí eu pensei, não, peraí, né? Mas é isso que sempre me colocou em maus lençóis. É aqui que me tenta e é aqui que eu caio. Então, peraí. Deixa eu respirar fundo, orei, aí não resolveu muito, aí pedi socorro para as amigas, aí depois eu pensei assim, eu vou dormir. Eu vou dormir, que assim, Jesus tira eu de mim, né, e eu consigo me controlar. Mas é muito difícil, né, é muito difícil essa mudança. Aí o evangelho continua assim, ó. Quando surge em nós um mau pensamento, podemos, pois, imaginar um espírito malévolo a nos atrair para o mal, mas cuja a atração podemos ceder ou resistir, como se tratara de solicitações de uma pessoa viva. Se a pessoa está lá na beira do precipício e fala, seu Marilda, pula aqui, você vai falar, eu não, né? Por que a gente não fala eu não por um pensamento ruim? Porque é a mesma coisa, né? Porque a gente está ali vigilante. Rose, mas espiritualmente a gente... Não, espiritualmente a gente é mais distraído, né? Porque materialmente não, você não vai pular, você não vai fazer uma coisa se uma pessoa falar pra você, né? Ó, faz isso você sabendo que é errado. Você não vai. Mas espiritualmente a gente é distraído. A gente vai. A gente escuta uma vozinha ali, a gente vai lá e faz. E se fosse fisicamente a pessoa falando pra gente fazer aquilo, a gente ia falar, não, de jeito nenhum, né? Então, como que a gente precisa entender isso, né? Que quem comanda o meu corpo é o meu espírito, é o meu pensamento, né? E a gente esquece que a gente é um espírito vivendo num corpo de carne. A gente acha que é um corpo de carne, vivendo aí, correndo, lutando com a vida, que tem um espírito que um dia vai sublimar. E é completamente ao contrário, né? O corpo físico, ele só é uma ferramenta para a gente sublimar o espírito. Então é nisso que a gente tem que pensar. Tanto é que a gente sabe que o intercâmbio acontece de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado e de encarnado para encarnado, né? Então é o pensamento que comanda, né? Não é a distância física e a separação física e nada disso. Onde que eu parei aqui? Cadê? Malévolo. Devemos ao mesmo tempo imaginar que por seu lado o nosso anjo guardião ou nosso espírito protetor combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que tomemos. A nossa hesitação em praticar o mal é a voz desse espírito bom, se faz ouvir pela nossa consciência. Então, do mesmo jeito que tem, né, os que vêm buzinar para a gente cair em tentação, o nosso anjo guardião, o nosso protetor está ali ansiosamente esperando que a gente tome uma decisão. Então, se a gente hesita por um momento, com certeza já é a voz desse espírito dizendo, olha, né, igual essa semana, não faz isso, Rose, né, vai complicar sua vida, né? E aí eu fiquei pensando assim, como eu estava vigilante, na hora que eu hesitei, eu consegui sair, respirei, consegui sair daquilo e não me entreguei, né? Não caí na tentação. Então, quando a gente hesita, né? Ou se aquela luzinha da consciência já acende,
Gente, na hora, faz uma oração, faz um pensamento bom, para que a gente consiga abrir mais o campo mental, para que o nosso amigo espiritual, para que o nosso amigo espiritual nos fortaleça. Então, aí entra de novo o quê? A vigilância. Se a gente estiver vigilante e entender esse recadinho, né, do mundo espiritual, do nosso amigo, a gente resiste. Reconhece-se que um pensamento é mau quando nos afasta da caridade, que constitui a base da verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando a sua realização pode causar prejuízo a outrem, quando enfim nos induz a fazer aos outros o que a gente não quer que os outros nos façam. Então, quando a gente tiver essa hesitação e tiver esse pensamento de falar assim, nossa, que nem eu pensei mesmo, eu falei assim, gente, eu ia querer, do jeito que eu tava brava, né, na hora que eu ia mandar o áudio, eu pensei assim, será que eu ia querer que alguém despejasse isso em cima de mim? Né? Será que eu ia querer receber um áudio com alguém bravo? Eu falei, eu não ia querer. Então, desliguei o celular, orei, pedi socorro e fui dormir. Porque eu pensei nisso, eu falei, eu não ia querer que isso acontecesse comigo, né? Às vezes é difícil a gente entender isso, porque aí você tá ali pensando assim, eu não ia querer receber isso. Aí você se desculpa assim, mas eu não ia fazer o que fulano fez. Mas fulano tá merecendo, porque eu jamais faria isso. Exatamente. Então, essa é a vigilância. Porque se você tá vigilante, esse tipo de pensamento já não aparece. Porque você já recebeu a intuição do seu mentor ali para, você está hesitando, então é porque não é certo. Você já cortou o mal pela raiz. Então você está vigilante. Então é isso que a lição fala hoje. E a lição até dá um exemplo também na pergunta, deixa eu lembrar aqui, 400 e alguma coisa, 472, que fala assim, que se é os espíritos maus que provoca a tentação na gente, né? Aí a gente volta lá no Evangelho. A pergunta responde que não. Aí a pergunta ela dá até um exemplo, que nem pode estar um homem, né, caminhando lá e achar uma quantia de dinheiro, né? Foi o espírito mau que fez o dinheiro aparecer lá e ele encontrar o dinheiro? Não. Mas o pensamento que ele tem de saber de onde é aquele dinheiro e querer ficar com o dinheiro é uma tentação. E se ele não resistir, aí o espírito que está ali, pode falar isso mesmo, pega o dinheiro para você, achar que não é roubado, pode ficar com o dinheiro, né? Mas o seu mentor, né, seu amigo espiritual vai estar falando, nossa, olha, a pessoa perdeu dinheiro, que pena, às vezes é de uma conta, tá precisando, né? E você vai fazer todo o esforço para devolver. Exatamente. Sozinho a gente não tá, né? Então a gente assim, não tem desculpa para dizer que tá sozinho, né? Não tem desculpa para dizer que a gente tá entregue, porque eu caí em tentação, né? A tentação é relacionado ao que a gente ainda tem dentro. E não é... Como que eu vou dizer? Uma vez me disseram uma coisa, eu acho que até o Wagner acho que já usou esse exemplo. Um amigo meu, ele falou pra mim que ele falava pro filho dele, adolescente, que droga não é ruim, que é ótimo, que ele ia adorar, que ele ia ficar alegre, que ele ia ficar desinibido, que ele ia aproveitar a vida. Ele falou, a consequência que vem depois é que vai te destruir. Então você vai ter um momento de euforia, de estar desinibido, de ser o cara. Mas depois você vai destruir a sua família, você vai se destruir. Então a mesma coisa quando a gente faz isso com algum sentimento ruim que a gente tem, a gente deixa dar vazão, a gente num primeiro momento, não, mas eu falei que tinha que falar e eu desabafei. Eu tô leve, mas e depois o peso? Não levo desaforo para... eu falei mesmo. Eu falo... Gente, eu era essa pessoa. A Araceli me conhece há mais de 20 anos. Pensa que olha, eu era fogo, hein? Tive que apanhar muito, quebrar muito as minhas perninhas. Meu amigo espiritual ficava ali no cantinho envergonhado. Por quê? Mas, foi a duras penas, né?
Aquela coisa de, você tem que esperar o tempo do outro. Que o tempo do outro? O outro é muito lerdo. Eu era mais ou menos nesse nível, pra vocês terem uma ideia. Né? Mas, tô aqui na batalha. Já melhorei alguma coisa, graças a Deus. Né? Como diz a Iraceli, já tô ganhando estrelinha. Consigo todas as vezes? Não. Essa semana eu não gritei no áudio, mas eu formulei tudo aqui no pensamento. Mas não gritou. Não gritei. Então, é um passo de cada vez. Isso, né, para mostrar que a gente tá ali, todo mundo, né, no mesmo barco. Uma hora a gente rema, outra hora a gente cansa, deixa o outro remar um pouco, deixa a onda levar, mas a gente tá ali no esforço, né? Então, agora, pra gente terminar, eu vou ler a lição, que ela só vem arrematar o que a gente conversou do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Vigiai não quer dizer apenas guardar, significa também precaver-se e cuidar. E quem diz cuidar, afirma igualmente trabalhar e defender-se. Então está dizendo se, você, né? Você. Orar a seu turno não exprime somente adorar e aquietar-se, mas acima de tudo comungar com o poder divino, que é crescimento incessante para a luz, e com o divino amor, que é serviço infatigável no bem. Então tá dizendo assim, né? Com todo respeito, quem vai ser ermitão, que vai lá para os fundos da caverna, que vive em oração, né? Mas como é que se desenvolve? Né? Se tá fugindo do entrechocar ali, se tá fugindo do outro, porque a ponte para Jesus no nosso patamar aqui, gente, a ponte para Jesus é o outro. Se eu fujo do outro, fujo dos relacionamentos, posso orar o tanto que for, né? Vou ter que voltar para aprender tudo aquilo que eu não aprendi. Eu só orei. Então está dizendo isso, de uma oração e de uma vigilância ativa. Praticável, exatamente. Tudo que repousa, aí Emmanuel dá exemplos, né? Que tudo que repousa em excesso é relegado pela natureza à inutilidade. Então, quando eu fujo, me escondo, não vou nem dizer fujo, mas quando eu me escondo, né, e fico numa posição acomodada de tudo que me desafia, né, de tudo que me tenta para me fazer ter esse aprendizado, é inútil, eu não aprendi nada. Eu não aprendi, né? Quando eu fujo de tudo, né? É lógico que tem algumas situações extremas que hoje em dia eu sei que eu vou escorregar, eu já evito, né? Mas eu tenho consciência disso e também sei aonde procurar recurso para que isso não aconteça. Então eu evito hoje, mas amanhã eu vou estar ali naquela posição de novo. E aí talvez eu esteja mais forte, porque eu me recolhi, mas eu trabalhei aquilo em mim, né? Então está dizendo aqui que é trabalho constante. O tesouro escondido transforma-se em cadeia de usura. A água estagnada cria larvas de insetos patogênicos. Não te admitas na atitude de vigilância e oração, fugindo à luta com que a terra te desafia. E aí eu lembrei de uma frase da Madre Teresa, que ela dizia assim, que as mãos que ajudam são mais sagradas do que os lábios que rezam. Então ela dizia isso, que ela estava ali na lida, no trabalho, né, do que em clausura, digamos assim, né? Então as mãos que ajudam, que trabalham, que cuidam, que vai de encontro ao outro, que constrói o bem, são mais sagradas muitas vezes do que os lábios que só rezam, repetem palavras, né? Então, porque a gente sabe, né, que a gente está no trabalho do bem, é a oração mais bela e gloriosa que a gente pode fazer para Deus, né? A gente estar ali acolhendo e ajudando o outro. Inteligência parada em mãos paradas impõe parasita ao coração, que da inércia cai na cegueira, e aí eu anotei aqui, e se cai na cegueira, não vigia, cai na tentação. Vibra com a vida que agita, né, que ferve lá fora, sublime, ao redor de ti, e trabalha,
infatigavelmente, dilatando as fronteiras do bem, aprendendo e ajudando aos outros em teu próprio favor. Essa é a mais alta fórmula de vigiar e orar para não cairmos em tentação. Então, viva lá fora, no mundo, né? Porque o mundo é um mundo de tentação. A gente sai, já tem uma rodinha para a gente fazer uma fofoquinha, né? Acontece alguma coisa, vem uma notícia, a gente já critica, né? Futebol, então a gente é árbitro, a gente quer escalar o time, então tudo, técnico, então tudo ali a gente tem uma receita. Então o mundo, né, que fervilha aí fora, a gente tem que entender que nós somos um corpo que está nesse mundo que fervilha, mas primeiramente nós somos espírito, que quem manda nesse corpo é o espírito, é o pensamento. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. E aí fala, né, que a gente ajudando os outros vai ser uma ajuda a nosso próprio favor, porque o bem que a gente faz, né, nos favorece em primeiro lugar, né, porque o que sai da gente de bom volta pra gente em cêntuplo, né? A gente tem uma lição no Evangelho que diz isso. Então, esse trabalho, né? É resistindo a essas tentações, estando vigilante, né? Sempre atento aos nossos pensamentos, que a gente vai cada vez mais expandindo a consciência. Porque eu vou falar a verdade para vocês. Talvez quando eu agia daquela maneira, eu nem pensava. Eu ligava primeiro a boca e nem pensava, não refletia, não raciocinava. Era um comportamento. Eu não sei se era isso não. Eu acho que um pouco era mesmo, talvez, imaturidade, impulsividade, né? Soberba, vamos falar a verdade, né? De sempre achar que, não, eu falo, eu aconteço. E aí a gente vai entendendo que não, né? De olhar o outro, medir o outro pela nossa régua. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque o outro, ele também carrega dores, né? Ele também está na luta para ser uma pessoa melhor. Mas fulano é nada, ele é ruim 100%. Ninguém é ruim 100%, ninguém é mau. Todos nós fomos criados iguais e todos nós temos a centelha divina na gente. Até tem uma lição do Evangelho que fala, até o mais vil criminoso, ele tem afeição por alguma coisa ou alguém. Ele tem. Então, alguma coisa desperta nele uma ternura. Porque é uma característica do espírito criado por Deus. Então, a gente só está, né, momentaneamente, espero que bem momentaneamente, né, confuso, talvez desviamos, né, talvez ainda perturbados, mas agora a gente sabe, a gente tem recursos, né, a gente tem aí os ensinamentos de Jesus, a gente já entendeu que depende da gente, a gente já entendeu que é daqui para fora, não é o fora que vai atingir a gente. Por isso que no começo eu fiquei pensando, né? Eu tenho uma amiga que ela fala todo dia, vamos rezar pela paz no mundo, né? Para que o mundo fique em paz. Eu falei, eu tô rezando para que eu construa a paz em mim, né? Dentro do meu lar, com os meus, para que essa paz se expanda no mundo. Por quê? O mundo em guerra é reflexo dos nossos pensamentos, das nossas decisões, das nossas atitudes, né? Das nossas energias. Mas eu não tô lá jogando bomba. Graças a Deus que já não somos mais esses. Mas em algum momento fomos. E não somos mais. Então agora, o que nos cabe? A orar por aqueles que ainda estão perdidos nessa situação. Né? E não cair na tentação da gente criticar, da gente achar bem feito, da gente falar, não tô nem aí, que é lá do outro lado do mundo. Né? Cair na indiferença. Então agora que é hora da gente cuidar da tentação que a gente tem, né, da indiferença, da crítica, e pensar em orar, em apoiar energeticamente aqueles irmãos que estão passando por momentos de testemunhos nesses desencarnes coletivos enormes,
Então, essa é a vigilância. Porque se você está ocupando o seu pensamento com isso, você está vigilante, bem. O outro pode assoprar ali, ó, para você ficar com o dinheiro tanto que ele quiser, que você vai estar inacessível. Porque o seu pensamento vai estar no bem. Vai estar na construção do bem. E é assim que a gente repele a tentação. Tá bom? Ficou claro? Alguma pergunta? Então, tá bom. Muito obrigada, viu, gente? Você vai sortear o livrinho, querida? Oi. Eu vou dar o recado do... Ah, tá. Pessoal, boa tarde. Eu queria perguntar quem é que está fazendo aniversário aí, fez aniversário essa semana. Por esses dias. Não. Por esses dias. Olha lá, uma moça. Você é sexta. Não, Wagner não vale, senão eu também ia querer. Você? 20, vai ganhar um livrinho. Vem cá. Como que é seu nome? Que dia que você fez aniversário? Gente, pro pessoal de casa também. Sábado agora nós vamos ter o nosso bazar, né? Das 10 à 1. É um bazar de variedades, vai ter roupas seminovas, calçados, artesanatos, bordados, crochê e principalmente prato pronto. Umas delícias. Pratos juninos também. Tá escrito bazar junino, mas é um bazar de variedade, né? A gente colocou junino mais por causa da nata. Oi? Então, vai roupa, eu falei, variedades, bijuterias e tudo mais. Mas gente, é uma tentação do bem, porque a gente vai estar aqui, vai estar num momento alegre, fazendo a caridade, ajudando a casa, né? Uma casa que é nossa, né? Uma casa... Exatamente, uma casa que é nossa, né? Porque a casa precisa se manter, né? E aqui a gente tem que pensar na extensão do nosso lar, porque eu sinto aqui, eu me sinto tão bem aqui que, né? E venho várias vezes. Então, por quê? A gente sempre encontra tudo limpinho, tudo organizado, sempre tem copinho, né? No calor nós tínhamos ar condicionado, que a gente quase morria, né? Não morria assado. Então, tudo isso a gente precisa de ajuda. Tá? E aí a gente conta com vocês, que vocês divulguem. Ah, vai sábado em algum lugar? Ah, vamos passar no bazar lá pra gente dar uma olhada? Né? Tragam os vizinhos, os amigos, os conhecidos, tá bom? Então conto com a presença de todo mundo, tá? Muito obrigada. É uma tentação boa, tá? No meu caso não, porque eu sempre falo que eu não vou gastar nada. Sai devendo até, não tem jeito. Então, dessa forma descontraída e alegre, que graças a Deus nos permite, porque estamos aqui entre amigos, confiamos uns nos outros, estamos felizes por estarmos juntos nessa tarde de terça-feira. E principalmente, Senhor, estamos felizes por ter escolhido estar aqui, nessa casa, nesse momento. Escolhemos ser os seus trabalhadores, ainda, Jesus, de forma simples, mas com carinho e dedicação. Pedimos, Mestre amado, e a espiritualidade maior, que nos envolva em energias de coragem, de bom ânimo, de esperança. Principalmente, Senhor, que os seus ensinamentos permeiem o nosso pensamento, que nos deixem cada vez mais com a consciência desperta e vigilantes, e que possamos, Senhor, frente às tentações, sermos fortes, que possamos construir o bem em nós, e que quando um mau pensamento chegar, que nos encontre, Senhor, numa vigilância ativa, que nos encontre
construindo o bem em nós e ao nosso redor. Sê conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.